Então, Foi. ok, então, foi. Poderíamos começar, como somos todos aqui filhos de Deus, cristãos, começar com oração aí. O irmão sentindo o coração de orar aí. A gente começa Senhor, meu orando. Deus, louvo a Ti por estar nesse momento, nesse lugar em que a Tua igreja está reunida para mergulhar mais nos Teus segredos, mergulhar mais nos Teus propósitos, mergulhar mais na Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Esse vídeo está sendo gravado. Abençoa nossas vidas nesse momento. Abençoa as vidas das pessoas que verão esse vídeo no futuro. Te louvamos. Usa o nosso professor para que ele possa nos passar de maneira bastante facilitada esses teus segredos, Senhor. Cobre o Wilton com o teu sangue. Guarda a vida do Wilton, o sentimento do Wilton, a finança. Guarda ele, Senhor. Cuida dele como Amém, Jesus. linha cuida do seu espírito. Amém. Vocês estão me ouvindo bem, irmãos? Então, Então eu tá só bom. sei que a oração do Isaías sumiu uma hora aí. Isso foi todo mundo. Já concluí. Manda ver. Concluiu. Amém. Então tá bom. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Graça e paz. Então hoje a gente vai verificar a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ela é uma carta muito breve, porém ela tem um conteúdo bastante importante, entendimento de algumas doutrinas cristãs. O que levou Paulo a escrever a segunda carta aos Tessalonicenses? Alguns vão dizer que é uma carta que ela foi escrita aproximadamente 1 ano após a primeira. Ela é uma das cartas iniciais de Paulo. O que aconteceu ali? Paulo escreveu a primeira carta, ele tirou algumas dúvidas da comunidade, principalmente com relação à vinda do Senhor Jesus. E tratou de temas da fé, temas do dia a dia, de como eles deveriam se portar, e fez alguns elogios, como nós vimos na quinta-feira passada. Aí o que acontece? Depois do recebimento da carta, a comunidade, possivelmente, recebeu uma outra carta, que estava assinada como sendo de Paulo, só que na realidade não era de Paulo. Como que a gente sabe isso? Se você pegar ali o segundo capítulo dessa segunda carta, logo no início, nos 3 primeiros versos, vocês vão ver que ele coloca essa questão, para que eles não mudassem o pensamento, seja por palavra, seja por espírito ou por carta, como se fosse escrita por ele. Então, é muito possível que alguém escreveu uma carta, era costume, né? Os irmãos sabem disso, e assinou como sendo de Paulo. Só que o conteúdo da carta era o problema, não era nem a questão de assinar como sendo de Paulo, porque isso era um costume da época. Mas o problema era o conteúdo. O conteúdo dessa carta que foi endereçada à comunidade era algo que estava oposto ao ensino que Paulo já havia dado para a comunidade pessoalmente e através da primeira carta. Então, eles se movem desse ensinamento que Paulo tinha dado e eles começam a agir segundo essa carta que havia sido enviada. Então, foi necessário que Paulo escrevesse essa segunda carta. O que ele aborda de fato nessa segunda carta? Ele trata dessa questão da vinda do Senhor Jesus. E aqui a vinda de novo aquela questão, acho que foi até o Carlinhos que colocou aqui na aula passada, se era essa vinda física, corpórea, arrebatamento, ou se era a vinda em juízo. Há um grande debate sobre isso.
Mas o que importa é que Paulo fala que alguns sinais precederiam a vinda. Então, não era para eles ficarem desesperados, não era para eles moverem do ensino, não era para eles deixarem de fazer as coisas essenciais, porque havia alguns sinais ali. Então, Paulo cita um caso de apostasia e da manifestação de um homem, né, o filho da iniquidade ali, o homem da iniquidade. Então, esses dois fatores ele cita como sendo algo que eles já conheciam na comunidade e que eles não deveriam se demover do pensamento inicial. Então, Paulo ele é bem tranquilo quando ele escreve essa carta. Ele parece que só indica para eles não saírem do pensamento inicial que ele já tinha passado e nem da primeira carta. E qual foi assim o prejuízo que esse falso ensino trouxe para a comunidade? O prejuízo foi que alguns irmãos, em virtude do falso ensino com relação à vinda do Senhor, eles deixaram de trabalhar. Eles deixaram de exercer suas atividades e aí ficaram ali causando alguns problemas na comunidade. Paulo já tinha tratado disso e ele volta a abordar esse assunto, né? Então, esses irmãos eles causam problemas na comunidade. Esse assunto da vinda de Jesus ele sempre é colocado com problemas. Eu não sei se os irmãos já repararam isso, que ao invés de ser um ensino aonde deve trazer esperança para os cristãos, né? Porque a gente, de fato, vai viver uma nova dimensão com Deus, uma realidade plena do Evangelho, parece que esse assunto ele sempre traz problemas. As pessoas ficam atemorizadas com relação ao elas deixam até as suas atividades, como elas imaginam que o Senhor está para voltar a qualquer momento, aquela questão da iminência da volta de Jesus. Muitos até se desestimulam de estudar, de estabelecer relacionamentos, de seguir a sua vida no trânsito normal, né, que Deus nos colocou aqui nesse planeta. E as pessoas elas passam por esse tipo de crença onde Jesus já está voltando, os sinais já estão aí, então eu não vou me dedicar a trabalhar, a evoluir, a avançar, porque eu sei que em breve o Senhor virá. Isso é uma coisa que surgiu assim muito forte na igreja primitiva. Precisou ter esses escritos. Os irmãos vão reparar que esses escritos do final da Bíblia, essas cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, elas tratam muito dessa questão, porque o tempo vai se passando, Jesus ele não volta, né? A expectativa é que Jesus pudesse voltar a qualquer momento, então acaba existindo o quê? Um recuo. As pessoas começam a achar que aquelas palavras não são verdadeiras. Pedro vai abordar bastante isso na sua epístola, na segunda carta, né? Ele fala que até havia lá uma zombaria em torno disso. As pessoas perguntavam onde que está a vinda do Senhor, cadê ele? E aí as pessoas acabam abandonando a fé. Elas falam assim, essa mensagem não é verdadeira, essa mensagem ela não condiz com a realidade, Jesus está demorando para voltar. Então, os apóstolos, os irmãos, eles precisam escrever para trazer de novo essa esperança. E isso, ao longo da história da igreja, como eu comentei com os irmãos, é um assunto que ocorria. Você pode verificar os escritos da época da virada do milênio, né? Lá perto do ano 1000. Muitas pessoas achavam ali que depois do ano 1000 Jesus voltaria e ter alguns eventos lá. Quando depois da Segunda Guerra Mundial, quando Israel voltou a ser uma nação, as pessoas interpretaram aquilo como um sinal profético. Você vê esse ensino muito popularizado ainda, infelizmente, na vida da igreja. Muita gente falando, Israel é o relógio profético de Deus. Então, muitos, depois do ano de 1948, né, quando Israel voltou a ser uma nação, um Estado, se eu não me engano, a data correta é 15 ou 18 de maio de 48, né? Teve até o voto de um brasileiro lá para dar o voto final. E aí eles enxergaram alguns que aquele ali era o sinal de Deus para a volta de Jesus. E aí disseram assim, dentro dessa geração que viu a figueira florescer, interpretaram a figueira como sendo a restauração da nação de Israel, dentro dessa geração Jesus vai voltar. E aí uma geração bíblica tem 40 anos, colocaram que Jesus voltaria até 1988. Assim, teve livros escritos sobre isso. As pessoas viveram naquela expectativa, né? Então, Jesus não voltou, aí passou para o ano 2000,
e depois passou por 2007, 2008, 2012, 2018, agora estão falando de 2022, não vai ser 2022, aí jogam para 2025, então tem até uma pichação aí nos muros, não sei se vocês já viram aqui no Rio de Janeiro, que fala que Jesus vai voltar em 2070. Então, assim, sempre teve essa questão da especulação com relação à vinda do Senhor. Essa questão de não trabalhar, né, surgiu até uma polêmica esses dias com um pastor, que foi a questão dos mendigos, né, que eles deveriam passar fome, que isso era um texto bíblico que deveria se cumprir. Na verdade, quando Paulo fala dessa questão do trabalho, é porque quem não trabalhava aguardando a vinda do Senhor, pesava para os irmãos. Eles não trabalhavam, mas eles precisavam comer. Então, sempre ficava nas costas dos irmãos que seguiram a sua vida trabalhando. Então, a questão era essa. Paulo falou, você não trabalha, você não come também, porque você vive nessa expectativa. Jesus vai voltar a qualquer momento. Aí você deixou de trabalhar, mas você está comendo. Então, alguém está te financiando. Então, você está sendo pesado a algum irmão. Era esse o contexto. Aí você pergunta, na história da igreja já teve algum período com relação à vinda do Senhor que as pessoas deixaram de trabalhar? Existem alguns relatos com relação àquele avivamento da Rua Azusa. Como houve um derramamento do Espírito Santo de maneira muito poderosa no início do século passado, por volta de 1906 até 1910, alguns irmãos entenderam que aquilo era uma restauração, um reavivamento, que era um sinal de que a igreja voltou a agir como era na igreja primitiva. Então, de fato, ali também teve alguns irmãos que deixaram de trabalhar, abandonaram os estudos, optaram por não casar, porque entenderam que Jesus estaria voltando a qualquer momento. Então, nesses períodos, nesse tipo de ensino, sempre tem também os exageros, os extremismos. Então, de fato, ali, o que Paulo coloca como esses sinais, né? Apostasia e o homem da iniquidade se assentando no lugar santo. Para quem acredita que essa passagem ela fala do arrebatamento e da vinda gloriosa de Jesus, é um pouco difícil localizar como sendo um período atual nosso. Por quê? Se esse homem que está falando aí, ele vai se assentar no trono parecendo ser Deus, o que vai exigir? Vai ter que se considerar que o templo vai voltar a ser um local de adoração, que o templo de Jerusalém vai voltar a ser um local sagrado. Então, existe a necessidade de se colocar ali o templo novamente e que os judeus vão considerar esse homem, possível anticristo, como o pessoal diz, como sendo o Messias. Só que, para a visão cristã, isso é totalmente incorreto, porque não existe mais local santo. O único local que era considerado santo até aquele momento, de fato, era o Templo de Jerusalém. E ele já ruiu. O autor aos Hebreus, ele explica bem essa questão, né? Então, o que a gente pode considerar ali? Se não for acerca da volta gloriosa de Jesus, de arrebatamento, o que esse assunto fala? Da vinda em juízo? Então, isso aí seria antes do ano 70. Se você colocar ali antes do ano 70, existe até um cumprimento histórico disso de fato. Essa questão da apostasia, que já algumas pessoas já estavam abandonando a fé naquele momento e se unindo ao Império Romano e aceitando o culto do imperador, o culto ao imperador, que esse é um tema recorrente ali em Apocalipse. Então, a questão toda seria, quem é esse homem da iniquidade que Paulo fala? E o que retém? O que detém esse homem? Então, ali vão as especulações. Alguns vão dizer que é o imperador romano. É um imperador romano que ele vai surgir e ele só não surgiu ainda porque o outro imperador está no trono ou porque ainda existe algo que o detém, como, por exemplo, a ação da igreja, a ação do Espírito Santo, o próprio ministério paulino, tem teólogos que interpretam assim. Então, é uma passagem, de fato, muito difícil, né? Outros vão colocar que era um falso Messias que tinha lá em Israel, que ele se apresentava como um falso Messias, então Paulo ele estaria condenando esse homem. Então, assim, as especulações em cima desse texto são muitas. E aí, por que surge especulação? Porque como Paulo fala uma linguagem direta, o que se pensa acerca do texto? É que aquela comunidade para a qual ele está escrevendo já sabe o assunto.
Então, esse é o grande problema que a gente sempre tem com relação à interpretação de textos difíceis da Bíblia, que eles não são detalhados. É quando o escritor ele já escreve para uma comunidade e ele já tem em mente que aquela comunidade já sabe o assunto. Então, ele só está recordando e colocando os fatos ali. Então, a gente tem vários exemplos desses na Bíblia. Então, a gente fica um pouco perdido. Por quê? A gente precisaria de um texto paralelo, de algum escrito daquela comunidade, de algum escrito apócrifo que não entrou na Bíblia Sagrada, mas que pode servir de apoio. A gente tem, nesses casos, por exemplo, cartas que foram escritas por discípulos de apóstolos, como Clemente, cartas que foram escritas à igreja de Corinto, né, que não entraram na Bíblia, mas foram escritas por discípulos dos apóstolos. Então, ali a gente tem mais conteúdo para tentar entender essas passagens que são difíceis. Quando a gente fica só com o texto bíblico, é difícil a gente ser dogmático no assunto, porque o assunto está sendo colocado ali. Paulo não tinha intenção que essa carta fosse ir para outras comunidades, que essa carta ia chegar vários anos, decênios, vários centenas de anos para frente. Ele não tinha essa intenção, ele está escrevendo direto para uma igreja para resolver um problema. Então, ele fala mediante a linguagem da comunidade. Então, assim, é difícil para nós, de fato. Então, aí vale todo o trabalho teológico de investigação. Então, esse é um texto muito difícil do Novo Testamento. Ele é considerado um dos textos mais difíceis. É o capítulo 2 dessa segunda carta. Por isso que surgem muitas especulações acerca de quem é esse homem da iniquidade e quem o detém, né? Para quem acredita no anticristo futuro, a pessoa interpreta assim: é o anticristo que vai se manifestar, mas quem detém ainda é a igreja. Então, quando a igreja for tirada da terra, quando aconteceu o arrebatamento, esse homem se manifesta, né? Então, vai ter um período de apostasia, aí a igreja vai ser arrebatada, esse homem vai aparecer. Então, só que é aquilo. Aonde é esse local que ele vai se assentar? Então, haveria necessidade de construção do terceiro templo, que é uma doutrina que muita gente acredita ainda que vai acontecer. Enfim, isso é questão de debate. Para encerrar essa primeira parte, eu queria só citar um texto ainda dessa carta, que ele é muito interessante. É no capítulo 2 ainda, ali a partir do versículo 9. Paulo, ele usa uma linguagem muito forte no Novo Testamento. Talvez a linguagem mais forte acerca do engano é essa linguagem. Ele fala o seguinte, que por eles não aceitarem, né, um grupo lá não aceitar o amor da verdade, Deus mesmo, não está falando que é o diabo, Deus mesmo vai enviar a operação do erro para que eles acreditem na mentira. Então veja que texto forte. Paulo vai dizer que um grupo vai aderir ao ensino falso porque eles não acolheram a verdade. E ao invés de Deus guardá-los, Deus vai enviar a operação do erro. Por quê? Porque é uma reação ao que eles fizeram. Eles não quiseram acolher o amor à verdade. Então, Deus envia a operação do erro para que eles creiam na mentira. O texto é muito direto e muito forte. Essas últimas cartas que a gente vai estudar aqui do Novo Testamento, elas contêm isso. Elas têm um tom muito grave. Vocês vão ver que o assunto sempre vai girar em torno do falso ensino, né? Porque é uma etapa ali da vida da igreja que eles estão vivendo. A igreja é formada, ela tem aquele tempo áureo ali em Jerusalém, onde tudo ali vai ocorrendo na graça, no amor, na paz, no poder do Espírito, né? Os apóstolos dão grande testemunho da ressurreição, eles operam com poder, mas ali já começa um declínio, começa a entrar o quê? O falso ensino. Então, eles agora têm que combater isso. Então, essas cartas do final da Bíblia, elas vão servir muito para trazer um direcionamento contra os falsos ensinos. Aqui, em Tessalônica, o falso ensino era com relação à vinda do Senhor. O falso entendimento com relação a esse tema. E depois, nas outras cartas, a gente vai ver como que esses falsos ensinos eles alteravam outras coisas do entendimento cristão. É um movimento ali que a gente pode chamar de protognosticismo. Tem ali também, a gente já estudou, por exemplo, em Gálatas, né, a questão do legalismo, o ascetismo. Então, são vários ismos que a gente vai vendo, que eles vão entrando ali, e era uma preocupação já dos apóstolos. Você pode ver que Paulo, lá em Atos 20,
ele diz para aquela comunidade de Éfeso, né, que depois da partida dele ali, muitos falsos profetas entrariam na igreja. E que dentre eles ali mesmo, dentre os irmãos da igreja, se levantariam homens para atraírem os discípulos após si. Então, essa é uma tendência. Vocês vão ver isso. Depois desse período bíblico, vocês vão encontrar ali o material dos pais da igreja, e ali é um confronto doutrinário direto até ser estabelecidas as doutrinas que nós hoje conhecemos. Então, essas cartas aos Tessalonicenses, elas servem para isso também, para nós verificarmos como que é esse combate, né? Como que os apóstolos, os irmãos, eles combatiam através do ensino. E essa é uma prática que a gente hoje não vê muito fruto dessa prática. Antigamente, você até via alguns irmãos que se dedicavam, né, a estudar os falsos ensinos para ensinar os irmãos a não caírem no falso ensino. Hoje você não vê mais essa preocupação da defesa da fé, né? O que a gente chama de apologética. Você vê aí uma série de falsas doutrinas sendo ensinadas, as pessoas aceitam de bom grado, porque para elas o evangelho seria uma mudança de vida no sentido de você ser pobre e passar a ser rico, você ser doente e passar a ser curado, você melhorar de vida aqui na Terra, né? E aí acaba recebendo esse tipo de falso ensino que está se proliferando por aí, e muita coisa que é chamada de evangelho está longe de ser evangelho. Então, nessa jornada nossa, daqui para frente, a gente vai verificar essas últimas cartas do Novo Testamento, aonde essa defesa da fé ela vai ser muito estimulada entre os irmãos. Amém? Então, passa aí para os irmãos. Aí eu faço a pergunta aqui, que se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem alguma pergunta, fazer aí sobre... Eu tenho 15. Quem é esse? 15 perguntas? Vou esperar o pessoal perguntar aí. Ô, Isaías, você que é o chefe, você que manda. Não, vai rapaz, na frente. Aqui não tem Vai isso, na não. frente que a gente vai na tua aba, cara. Mas já que Vai na você frente, tá a me gente vai na tua forçando, aba. mas já que você está me forçando, eu vou perguntar para o Hilton, o meu professor. Vou perguntar para o professor Hilton. Professor Hilton, como você foi forjado com aquele pensamento escapista, né, terrorista, que olha o chip aí, olha a guerra aí, olha as pestes aí, olha a doença aí, Jesus está voltando e aquela coisa toda. Como eu fui forjado com eu ia naqueles cursos de escatologia, eu fiz curso também e tal. A pergunta que eu faço para o irmão Hilton, meu professor, como foi a tua postura quando você descobriu que estava equivocado? Como um professor, que você já era, mas como foi no teu interior a tua relação com o Espírito Santo quando você descobriu que em juízo Jesus já teria voltado, que já se cumpriu tudo em Mateus 24 tinha se cumprido, e que Apocalipse não é o livro do terror, é o livro da esperança, do amor, não é? Como é pregado nas igrejas, Apocalipse só se esconde até embaixo do banco, né? Mas só que Apocalipse, quando nós temos o conhecimento bíblico, glória a Deus, que hoje eu tenho, muitos aqui têm, descobre-se que o Apocalipse é o livro do amor, da esperança. Eu queria que o irmão relatasse, por favor, qual foi a reação do irmão, se o irmão teve crise, etc. Por favor. Certo. Essa escatologia que você fala aí do deixados para trás, do terror, da grande tribulação de 7 anos, tudo, isso aí fazia parte da minha vida e eu lecionava isso aí no seminário, né? Eu sabia aquele diagrama, aquele mapa de cor. Coisas, eu não aceitava. Não aceitava no sentido assim, falava assim, você não tem base para estar refutando isso. A pessoa vinha e falava assim, mas isso é muito fantasioso.
Isso é muito hollywoodiano. Tinha um pastor batista no seminário que chegou lá pro Lohan, o Lohan mostrou lá para ele uma aula minha, aí ele falou assim: isso aí que o Wilton está ensinando para você é tudo de Hollywood. Isso aí é tudo fantasia, né? Nada disso aí. Isso aí é doutrina fantasiosa de filme. Só que aí, é assim, veio em tom de zombaria, e aí eu cheguei, eu não dei muito valor, Isaías, no primeiro momento. Eu falei assim, isso aí eles zombam mesmo, mas a gente tem fé, isso aí é para quem crê, tal, aquele papo. Só que depois, o que aconteceu? Foi um menino de 15 anos que começou a me fazer algumas perguntas. Ele buscou um material lá no site do César, e o assunto eu me lembro como fosse hoje. O assunto era o seguinte: ele pegou um material que falava que o anticristo, lá, a besta do Apocalipse, era o Nero. E aí ele falou assim para mim: você teria como refutar esse ensino? Você teria como mostrar que esse irmão está errado? Porque o material dele é muito bom. Aí eu falei assim, tudo bem. Então, assim, aí quando veio um material, Isaías, isso é uma particularidade minha. Eu sempre fui muito aberto. Eu não me fechava assim para outros materiais. Eu me fechava para zombaria, essas coisas. Mas quando alguém vinha com material, eu procurava ler. Nesse ponto, eu não era fanático, né? Aí eu peguei o material lá do César e comecei a ler sobre Nero ser o anticristo. Eu já tinha lido um material antes, um material católico sobre isso, mas na época eu não dei valor. Quando eu li esse material, eu não consegui refutar. Eu falei assim, tem muita base aí. De fato, esse tipo de ensino, eu não preciso fazer o malabarismo que eu fazia quando ensinava essa questão naquela escatologia futurista, porque lá tem que fazer um malabarismo. Uma hora o anticristo ele vem da Europa, uma hora o anticristo ele vem do mundo judaico. Agora estão ensinando que vem lá do islamismo, que o anticristo vai surgir lá do mundo islâmico. Então, esse malabarismo ele já me incomodava, mas como eu tinha aquilo como concreto, eu falava assim, isso é alguma interpretação que a gente está tendo errado. Aí, depois desse estudo, eu comecei a pesquisar, daí eu entrei em contato com o César, lá do site da Revista Cristã Última Chamada. E aí eu comecei a ler o material. Aí o que eu fiz? Fui buscar outras fontes. Aí eu caí em material teológico grosso, material católico, assim, profundo, material preterista profundo. E ali eu me abri totalmente. Eu falei, não, deixa eu ver que esses caras aqui são muito fera, né, na teologia. E aí eu vi que todos eles falavam a mesma coisa, que essa escatologia que a gente acredita de deixados para trás, isso era uma novidade na vida da igreja. Isso eu não sabia. Aí que eu fui ver, falei, quando que esse tipo de ensino começou a ser passado para a igreja? Aí fui ver lá a questão do ano 1830, que foi através de uma visão que uma irmã teve, que depois um grupo chamado Irmãos de Plymouth começaram a ensinar isso. Depois começaram a ter visões, revelações acerca dessa escatologia. Aí eu falei assim, mas como que uma coisa que começa dessa forma, ela ganha tanto espaço, né? Como que isso aí se popularizou? Daí eu descobri aquela Bíblia Scofield, né? E os pentecostais dos Estados Unidos. Eles foram quem deram muita vazão para esse tipo de ensino. Só que isso sempre assim, não existia na vida da igreja até o ano 1830. Algumas pessoas lá no passado tiveram algumas interpretações assim, mas elas já tinham sido refutadas, tal. Daí eu comecei a me aprofundar. Aí eu vi que tinha muito mais base, que assim era uma interpretação clara do evangelho, que não tinha fantasia, tal. Aí depois eu encontrei esse irmão que tinha falado lá com o Lohan, né, que eu estava numa escatologia fantasiosa. Aí eu até comentei com ele, falei, você tem razão, eu fazia parte lá do mundo da fantasia, do fantástico mundo de Bob, da escatologia. Mas é um processo, Isaías, de desconstrução. São coisas que estão claras, é aquilo que eu falo. Mas a caixinha teológica nossa, ela impede a gente de enxergar. A gente já vai para o texto com a nossa ideia formada. Isso é muito prejudicial no estudo teológico, porque você já coloca uma caixinha e você vai nessa caixinha até o fim. E tem outra coisa, né? Eu tive que chegar lá no seminário e falar assim, irmãos, o que eu ensinei para vocês tem que entrar num processo de revisão. E nesse ponto é muito difícil, porque, infelizmente, no povo chamado evangélico,
tem muitas pessoas que são arrogantes. São pessoas que têm um conhecimento pequeno e são arrogantes. Não têm humildade para reconhecer o erro, né? Quando você vai falar com uma pessoa acerca disso e mostra o texto para ela, fala, irmão, então quer dizer que eu aprendi há 50 anos errado. Quantas pessoas já foram abençoadas pela minha pregação quando eu fiz isso? Aí, então, aí eu falo, eu falo para os alunos ao seminário, não disputa. É uma pessoa que não está procurando a verdade. Ela está procurando manter o dogma dela. Porque quando você se confronta com a verdade ela está acima de mim, está acima de você, está acima de todo mundo. Jesus é a verdade. Então, quando a gente bate de frente com a verdade, o que eu tenho que fazer? Me inclinar. Se eu sou alguém que busca seguir a verdade, eu tenho que fazer isso. Então, no ensino teológico, a gente vê muito isso. A pessoa ela não tem humildade para chegar e falar, aprendi errado. Por isso que vira o quê? Debate. Né? Então, Isaías, foi um processo de desconstrução, em primeiro lugar, mas ele foi uma coisa muito sólida, né? E hoje muita gente, Isaías, já está por esse caminho, muita gente, até no meio assembleiano, no meio pentecostal, já está vendo isso. Não chega muito para a multidão, porque não é muito interessante, mas se você vê na academia, nos estudiosos pentecostais, já tem muita gente que crê nisso. Você vê livros aí sendo lançados sobre a interpretação do Apocalipse que não tem mais nada a ver com aquela interpretação fantasiosa de fim do mundo, arma nuclear, nada disso. Eles já interpretam o que é o Apocalipse lá naquela época, né? Porque o texto lá é claro. Assim, até uma pessoa que não tem muito conhecimento, é só ela ler o início do Apocalipse e falar as coisas que brevemente devem acontecer. O tempo está próximo. Próximo para quem? Para quem está ouvindo lá a leitura da carta, né? Então, só que a pessoa lê aquilo, ela não aceita. Por quê? Não é o texto bíblico que está falando com ela. É a caixinha teológica que ela idolatra, que ela tem que encaixar o texto bíblico no que ela foi ensinada. Porque você chegar e você aumentar o conhecimento não é fácil. Por isso que os filósofos lá falavam, né, os socráticos, só sei que nada sei. O que é isso? É a pessoa que vai estudar, ela já não coloca uma verdade pronta num assunto. Ela vai aberta para o conhecimento. E isso é muito raro hoje em dia. O mundo religioso tem poucas pessoas assim, porque o religioso ele gosta de dogma. O religioso ele tem assim, o meu dogma é o certo e todo outro é errado, todo outro é do diabo. Então, dificilmente você vê pessoas avançando. Mas, graças a Deus, você vê isso, já tem muita gente já abandonando essa fantasia, mas o povão ainda está sendo levado por isso, porque é muito dinheiro envolvido. Você já imagina você chegar e ter que recolher todos os materiais que falam sobre isso? Você ter que recolher Bíblia de estudo, livro fantasioso, é muito dinheiro envolvido. Então é melhor deixar assim. As próximas gerações elas já vão avançando. Tem menino aí de 18 anos que ri desse tipo de pregação, desse tipo de filme, né? Mas os mais velhos são mais difíceis de mudar. Quanto mais velho, mais teimoso. Posso falar, Jobson? Ô, Jobson. O Isaías já Posso falar? terminou. Isaías tem mais pergunta aí, não tem, não? Alguém mais tem mais pergunta aí? Graça e paz. Vamos aí também o Carlinhos. Tem o João Carlos e o Carlinhos. Eu sou mais velho, o Carlinhos fala primeiro, então. Inverteram a ordem. Pode falar, irmão João Carlos, depois eu falo. É o seguinte, você tocou no capítulo 2 sobre essa questão do maligno sentar no trono, né, de Deus. Sim. E essa visão que Paulo tem, ele não vivia nessa comunidade, né? Então ele tinha talvez uma vaga impressão ou recebia, como nós falamos, né, no estudo passado, que ele recebia algumas informações dos irmãos da situação. Aí eu vou lá para o versículo 2, que você assinalou. Sim.
E eu levanto duas questões aqui que eu gostaria que você analisasse. Primeiro ele trabalha uma dicotomia. Eu estou com o livro a Bíblia de Jerusalém, ele diz assim: ora, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás. Quer dizer, como é que a gente pode entender isso? A vinda do ímpio, quer dizer, só se estabelecerá através da ação de Satanás. Qual a ideia de Satanás corrente naquela época? E a minha outra questão é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma coisa nossa, né? Esse pensamento de livre-arbítrio, Deus criou o livre-arbítrio, eu acho que é uma coisa contemporânea. Porque nesse texto aqui, os crentes não têm opção de escolher, não, nada. Se ele não escolher, inclusive eu escrevi um artigo sobre isso essa semana, se ele não escolher o ficar bonzinho, seguir ali, Deus vai mandar brasa para cima dele, né? Um espírito de mentira para enganar. Como é que a gente pode entender esses dois pensamentos aí? Deu para captar? Talvez eu não soube explicar. Certo. O conceito de Satanás aí, nesse texto, é o perseguidor. Então, assim, toda aquela atividade do Império Romano, ela era desenvolvida por meio da força satânica. Isso aí está claro em Apocalipse 13, né? Apocalipse 12 e Apocalipse 13, a gente vê lá que o dragão que dá força à besta. Então, assim, toda aquela força, a força do Império Romano é uma força satânica, é uma força de morte. Então, o contexto é esse, é perseguição e morte. Tudo que é contrário à vida, tudo que é anti. Então, ele fala que a vinda do iníquo, desse ímpio, é segundo a eficácia, é o poder de Satanás. Então, tem tudo a ver aí com aquele contexto romano, aquele poder, né? Até ao culto que havia lá ao imperador e tudo aquilo que se chamava Deus. Ele era oposto a tudo aquilo que se nomeava Deus. Então, como você disse, Paulo, ele recebe informações, mas o contexto ali, o Império Romano dominava toda aquela região, né? A questão de livre-arbítrio daria um estudo todo aqui sobre isso, né? Os reformados, eles usam o termo livre-agência, né? Eles falam que nós não temos livre-arbítrio, porque o nosso arbítrio nunca é livre, a gente sempre toma uma decisão influenciado por algo, né? Você fala assim, eu vou beber agora, o que vai levar você a beber água? Você não é livre, você teve sede, aí a sua sede vai te estimular, você querer sair de casa agora porque teve um fator inicial. Então, de fato, a gente não tem um livre-arbítrio como talvez Adão e Eva tiveram. Se a gente colocar Adão e Eva como seres literais, né? Vamos pensar assim, a humanidade antes da queda, vamos colocar assim. Então, eles lá possuíam, de fato, uma agência livre, um livre-arbítrio no sentido de não ter o pecado maculando as suas ações. E nós, claro, nós saímos de o ímpio, né? O não cristão, vamos chamar assim, a pessoa que é incrédula, ela é escrava. Então, ela sai de uma escravidão por uma liberdade em Cristo, só que a liberdade em Cristo ela não é uma libertinagem. Nós temos uma liberdade para viver um senhorio de Cristo. Então, na verdade, a gente obedece. É como você disse, o cristão ele não é o livre pensador, não é uma pessoa livre para fazer o que ela quer. Ela é livre do pecado, livre do mundo, livre da condenação, mas ela está debaixo do senhorio de Cristo. Então, ela deve obedecer ao Senhor. De fato, não é essa liberdade total que as pessoas dizem mesmo. É como o Bonelli diz, né? Livres para, não é livre sobre. Exato. Tem o Carlinhos e tem um monte de pergunta aqui da irmã Cissa, né? Ela colocou um monte de coisa aqui. Quem quer falar? O Carlinhos quer falar primeiro para depois. O outro que o Carlinhos, né? Tá. Graça e paz, irmãos. Estou um pouco gripado, mas vamos lá. A questão toda que eu quero dizer aqui é que eu tive muita dificuldade
para assimilar isso, essa questão não hollywoodiana, assim, da questão escatológica, né? Que a gente acreditava, todo mundo aqui embarcava nessa questão, ainda mais tem aquele medo de quando Jesus voltasse, você não tivesse na igreja, ser uma justificativa clara, é lógico. Aí você falar que tá doente, o pessoal fala, não, o lugar de doente é na igreja, então não tinha como escapar. Enfim, aí para mim foi uma dificuldade muito grande, porque quando eu tive contato com essa escatologia de esperança, eu lecionava na EBD. Eu lecionava na EBD. Sim. E aí eu fiquei, meu Deus, e agora? O que eu vou falar? Então foi uma dificuldade muito grande, até mesmo para pregar na igreja. Quando me dava oportunidade para fazer uma pregação. E aí eu ia falar uma coisa assim, mas aqui, opa, meio que travava. Então, assim, eu vejo assim, a verdade, claro, evidentemente, que Cristo vem e nos traz a verdade através do seu ensinamento, mas pra gente, cara, que já veio, como o Isaías falou, sendo forjado há anos e anos e anos, é difícil, cara, para tu assimilar e falar, agora sim eu vou, né? Entra muito conflito na tua cabeça. E graças a Deus, não vou dizer que eu não tenho ainda conflito, mas alguns conflitos ainda permanecem na minha cabeça. Mas graças a Deus eu tô caminhando assim, e graças a Deus eu tô me libertando de muita coisa que me prendia e a essa questão hollywoodiana toda. E hoje, eu queria fazer um comentário rápido, porque uma vez eu ouvi no Ed René, Marco Granconato também falando que essa escatologia que eles pregam, ele mesmo confessou que é muito forçado, tem que forçar muito. Ele falou na sua pregação que para tu fazer, tu tem que forçar uma coisa ali, forçar outra coisa ali, encaixar uma data aqui, encaixar outra data ali. E aí eu ouvi o Ed René também pregando, se não foi ele, me desculpa o engano, que muitas pessoas estão na igreja mesmo ali com medo do inferno, cara. E medo do inferno. Não mais por amor, mas sim por medo. Né? E falou até que se tirasse o inferno da questão escatológica da igreja, acho que muita pessoa não ligaria muito. Então, assim, eu vejo com muita preocupação essa questão. Muitas pessoas, me desculpe se eu estiver equivocado, estão na igreja, digamos assim, entre aspas, igreja, por medo de ir para o inferno e não simplesmente por amar a Cristo. É só esse comentário aí. Amém. Sim, verdade. A religião, ela se sustenta, um dos pilares que sustenta a religião é o medo. Então, se você não aterrorizar as pessoas, muita gente desiste. Se você chegar e falar, não vai ter essa questão toda aí que você sempre ouviu, a pessoa fala, não, então vou fazer o que eu quiser. Isso aí mostra o quê? Que a pessoa nunca passou pelo novo nascimento. Ela nunca teve encontro com Cristo verdadeiro. Ela está ali presa por outras questões, né? Se eu não ficar aqui, eu vou para o inferno, Deus vai me condenar. Então, ela não tem um relacionamento de amor mesmo, de vivência com Cristo. Essa é uma grande verdade. A irmã, ela colocou aqui no chat algumas perguntas. Eu vou ler aqui. Aí depois eu respondo. Ela fala assim, em que momento Mateus 24 se cumpriu? Como será o fim? Haverá fim? E as trombetas, os cavaleiros, etc. Haha, tô confusa. Então vamos lá. Mateus 24, o contexto dele é bem simples. Ele é um desenvolvimento de Mateus 23. Jesus, ele fala dentro do templo em Mateus 23. Aí quando ele sai do templo, os discípulos vão até Jesus. E eles fazem algumas perguntas para Jesus. E aí o que acontece? O problema das traduções bíblicas. O João Carlos está com a Bíblia de Jerusalém aí, não está? Vamos ver se ele está aí com a Bíblia de Jerusalém, que aí ele poderia ler para a gente Mateus 24, verso 3. É aí que é o problema, é a tradução desse verso. Não é nem a tradução, é a interpretação que se dá, porque quando a pessoa lê o que ela lê na versão dela, ela já interpreta uma outra coisa. Vamos ver. Você está aí, João Carlos, com a Bíblia de Jerusalém? Vamos deixar ele aí. Mateus 24, verso 3, para ele ler. É a expressão final desse verso
que é a chave de leitura de todo o capítulo, para não dar confusão. Só que a forma como está traduzido na maioria das versões leva as pessoas a entenderem o assunto de uma maneira totalmente diferente. Né? Posso ler? Tá, quem é o Márcio? Sim. Pode ler, Márcio, por favor. Mateus 24, versículo 3. Isso. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos foram pedir-lhe em particular, dize-nos, quando vai ser isto? Qual o sinal da tua vinda e do fim desta época? Pronto, matou a questão. Então, irmã Cissa, olha só como que está na Bíblia de Jerusalém. Fim desta época. Aí, você pergunta assim, ué, mas o que é fim desta época? Não é fim do mundo? Como está em algumas versões, ou consumação dos séculos? Tudo está certo, tudo pode ser traduzido dessa forma. Mas tem que entender, fim do mundo. Qual mundo? É o fim do planeta ou do mundo antigo? É porque são textos que tratam de uma linguagem da apocalíptica judaica. E o que a gente está trazendo? Uma tradução. E as pessoas não têm esse cuidado. Quando ela lê lá, fim do mundo, ela já interpreta o quê? Guerra, fim do planeta, destruição, bomba atômica. Não tem nada a ver com isso. Era o fim da época, o fim do mundo velho. O autor aos Hebreus, ele explica muito bem o que é isso. O autor aos Hebreus, ele mostra lá a transição. O velho está passando e o novo está chegando. Mas mesmo assim, mesmo que haja o problema, que a pessoa não interprete o Mateus 23 assim, é só ela pegar Mateus 24 e 34. O texto é claro. Jesus está falando para um povo e ele fala assim, todas estas coisas sobrevirão sobre esta geração. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então, ele está falando para que ele está falando, ó, tudo isso virá sobre essa geração. Então, o que ele está falando? Ele está falando que aquela geração vai ser destruída. Quando que isso vai acontecer? No ano 70 depois de Cristo. Então, uma geração de anos não tem 40 anos? Jesus profetizou isso por volta do ano 32, 33. Soma 40. Ano 70, está dentro ou não está dentro? Jesus mentiu ou não? Ele falou a verdade. Jesus é a verdade. Todas essas coisas vão vir sobre esta geração. Então, tem pessoas ali que estão ouvindo Jesus pregar que vão passar por isso. Então, Mateus 24, o contexto é a destruição de Jerusalém e a destruição do templo. É muito bem claro isso. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Qual fim? O fim que está no verso 3. Aí a pessoa fala, mas o evangelho do reino foi pregado em todo o mundo. Lê lá Colossenses 1:23. Paulo fala que ele já anunciou o evangelho a toda criatura debaixo do céu. Então é o fim do mundo velho, vai chegar o mundo novo. Era isso. Aquela visão judaica vai deixar de existir, porque agora Deus ele vai trabalhar com todo o mundo. Ali não é destruição do planeta. E o Apocalipse, se tiver estudar ainda, né? A irmã perguntou, e as trombetas? E os cavalos? É tudo linguagem interpretativa, simbólica. Fala assim, Jeová cavalgava sobre as nuvens. Então, será que Deus, ele montava na nuvem e fazia da nuvem um cavalo? Então, assim, essas linguagens da Bíblia, tem passagens que elas são simbólicas, principalmente nesse tipo de literatura. Onde que está um exemplo disso? Está lá no profeta Isaías, quando ele profetiza acerca da queda da Babilônia. Lá ele fala, haverá sinais do céu, as estrelas cairão, o sol não dará mais a sua luz, igualzinho Jesus está falando. Aí a gente tem que falar assim, quando a Babilônia caiu, quando a Babilônia deixou de ser esse império poderoso, aconteceu literalmente o que está escrito lá em Isaías 13? A resposta é não. Por quê? Porque ali fala de uma linguagem simbólica. Quando fala de estrelas dos céus, a gente tem que ver os sentidos ali. Ele está falando dos poderios. Os reis eram tidos como sendo esses astros que brilhavam, que tinham essa força. O livro do profeta Daniel também vai. Então, era comum naquelas comunidades judaicas usar esse tipo de literatura. Wilton,
Oi. A visão de José com seus irmãos, com o pai também, é muito interessante. Exatamente. As espigas de milho, as estrelas no A céu. lua, o sol vai se dobrar ali, as estrelas diante dele. Aí você fala, então foram as estrelas que se dobraram diante de José? Não, é a linguagem simbólica. É, por exemplo, hoje, você pegar um texto assim, você fala assim, irmãos, olha só, com relação ao estudo de hoje, vocês não se preocupem, porque a Sheila vai arquivar o estudo de hoje na nuvem. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, então? Vai arquivar na nuvem. O que é isso? Você vai botar o arquivo lá no Google, lá na nuvem, onde você pode capturar. Se você for ler nuvem no literal, vai falar assim, a Sheila vai pegar o arquivo e vai botar lá na nuvem, lá no céu. Ela vai jogar lá. Como é que eu vou alcançar um arquivo que está na nuvem? É isso, é um problema de leitura apenas. Então, tem gente que pega o texto literal onde ele não é. Né? Por exemplo, Jesus falou assim, olha, se o teu olho te escandalizar, arranca. Alguém aqui já arrancou o olho? Ah, mas tá escrito, ó. Por que a gente não arrancou o olho? Aí fala, não, irmão, ali é uma linguagem de expressão forte, né? Mas eu falo para vocês, não discuta. A pessoa fala, não, mas eu acho que é literal. Amém, irmão. Vá na sua paz. A Bíblia não foi feita para você discutir. Se a pessoa estiver aberta para aprender, amém. Se ela não tiver, deixa ela seguir. Então, tem textos aí que são claros. Ninguém aqui arrancou o braço porque pecou um dia. Ninguém aqui arrancou o olho. Teve irmão que levou isso literal na igreja primitiva lá, que arrancou até membros do corpo. Teve gente que levou no literal. Falou, tá escrito, eu vou cumprir. Mas é lógico que ali é uma linguagem que não é literal. Ela está botando uma força para dizer que nós temos que invalidar o membro que está pecando, né? E o Isaías citou a questão de José, tem várias outras passagens, tem textos que estão na Bíblia e a gente não segue. E não aqui. Exemplo, alguém aqui hoje, quando o filho desobedece, leva o filho na praça para ele ser apedrejado? Alguém aqui deixou de comer camarão porque está escrito na Bíblia para não comer camarão? Aí a pessoa fala assim, irmão, aquilo está na lei, aquilo não se cumpre mais hoje. Fala, então você também é seletivo, né? Você sabe, você não pega a Bíblia toda no literal, né? Senão, aqui estaria tudo em pecado. O que estaria mais próximo aí da santidade é o irmão João Carlos, que a barba dele tá maior, mas assim tá errado ainda. Todo mundo aqui estaria fora. A maioria aqui estaria com o rosto efeminado, sem barba. Se for seguir a Bíblia. Usar roupa de tecido diferente, Wilton. Tecido diferente. Aí você fala, mas tá escrito na Bíblia. Aí a pessoa fala, irmão, mas isso aí não. Fala, então você entende que tem texto que você tem que enxergar dentro da realidade dele. Então, quando a gente fala de Apocalipse, irmã Cissa, esses textos que falam de julgamento, de juízo, grande parte deles é simbólica. E a gente tem que entender o que a comunidade lá ela entendia acerca desse texto. Então, quando a gente chegar em Apocalipse, a gente vai entender. Para a irmã, se quiser já adiantar o estudo, Apocalipse é só ler Ezequiel. Para entender Apocalipse, Ezequiel. É a mesma linguagem, é a mesma ordem dos acontecimentos. Você pode ver, lá em Ezequiel, o anjo também passa assinalando na testa os que têm o sinal de Deus. Aí você fala assim, quando o anjo lá passou em Jerusalém para assinalar na testa os que eram de Deus, lá em Ezequiel 9, lembra? Deus fala assim, vai lá em Jerusalém e assinala na testa os que gemem, choram por Jerusalém. Aí o anjo ia marcar com um sinal na testa. Aí eu pergunto, o sinal é literal ou é simbólico? O anjo passou lá e marcou na testa deles? Aí as pessoas falam assim, irmão, é simbólico. Ué, então por que você quer que o sinal da besta seja um chip, algo que vá na testa mesmo? É incoerente. É incoerente. Né? Então, assim, tem muita linguagem simbólica, só que aí as pessoas elas leem a Bíblia como se fosse o jornal do dia, aí é complicado. Nossa, que alívio. Que alívio, obrigada. Nada. Tem mais alguém aí? Uma pergunta? O Carlinhos botou no texto uma coisa interessante, no comentário. Ele fala assim,
A marca da besta acompanha a tecnologia. Isso é a grande verdade. A marca da besta já foi televisão. Não sei se vocês lembram. Tinha lá gente que pregava que a marca da besta é a televisão. Já foi cartão de crédito, que era o Mondex. Olha, Mondex é Money Dexter, na mão direita, né? Então, quando você usar o cartão, você está na marca da besta. Já foi o www da internet, que o pessoal enxergava que era 666. Já foi código de barra. Agora é o chip, daqui a pouco é outra coisa. Isso é verdade. Não, ô Hilton, atualmente, você esqueceu? Atualmente, inclusive até o Malafaia falou, o chip estava sendo introduzido junto com a vacina da Covid. Da Covid. Você esqueceu disso, Varão? Foi. Deixa o Malafaia quieto, rapaz. Ele... Deixa o Malafaia quieto. O pessoal não ia tomar vacina porque o chip ia ser implantado. Perguntar assim para mim, irmão, estão fazendo um chip aí que você não vai precisar mais carregar nenhum documento. Vai ser tudo um documento só. Você põe, eu falei, na hora, manda chamar aí. Lembra disso? O número 17 também passou a ser a marca da besta. Para, Não, mas mudou o número, né? Agora é 2 e 3. Agora você falou a verdade. Mas eu diria que eu diria assim, que a marca da besta está mais para o celular, porque está na mão e na testa. Todo mundo tem. Aí você pergunta, o que é isso então? É simples, né? É a consciência, ó. Para eles, o que era a testa? Era a consciência e a mão era a mão da força, era o trabalho, era o comércio do apocalipse. A gente vai ficar depois. Tanto é que é interessante, né? O pessoal só fala que é literal a marca da besta. Se você lê o Apocalipse 14, que é logo na sequência, lá fala que Deus vai marcar na testa. Pastor Isaías, fecha seu microfone, por favor, que tá deixando o Hilton falar. Então, assim, para quem acredita que Apocalipse 13, 18, lá da marca da besta, é um sinal literal, beleza. Tá legal. Vai pôr na testa e na mão direita. O versículo seguinte, que abre Apocalipse 14, fala que Deus também vai selar os dele, que ele vai ter o nome dele na testa. Os 144 mil ungidos, né? Aí você fala, então Deus vai botar um chip também? Vai ser o chip do diabo e o chip de Deus? Aí a pessoa fala, não, irmão, o de Deus não é literal. Fala, então você tá de brincadeira. Aí você tá brincando com a Bíblia. Se um vai testa, o outro também vai marcar. O que está falando? É a consciência. É a mão direita e a testa. É onde você executa. Porque se você falar assim, aí tem uma questão que é interessante. Fala assim, porque eu já vi a gente pregar. Por que é na testa ou na mão direita? Porque fala assim, porque se a pessoa não tiver o braço, a mão direita, ela vai ter a testa. Então, não vai ficar sem a marca, né? Ô, Hilton, desculpa, João. João, desculpa. Tá. Eu não posso perder essa. Ô, Hilton, Toda hora a gente fica atrapalhando. e quando a pessoa santifica o lado direito? E quem for para a esquerda é do diabo. Fala, por favor, aquele pastor que estava pregando aí. A Bíblia fala que aqueles que virão para a minha direita, e o cara bota política nisso, por favor. É porque pega aquelas passagens, tipo assim, que Jesus fala, os de Deus vão ficar à esquerda. Então fala assim, quem é de Deus é da direita, quem é do maligno é da esquerda. Mas lá em Provérbios tem um versículo que fala assim, ó, não te desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Aí é centrão. Wilton. Na Eco 92, teve uma ONG que veio aqui para o Brasil participar e eles trouxeram um filme. O nome era Rita Não Vá Fazer Compra no Supermercado. Rapaz, foi uma agonia só que eles levaram essa ideia do chip
Sim. E se a pessoa fosse fazer compra no supermercado, tinha que botar... Gente, aquilo me deu uma aflição naquele negócio. Falei, porra, essa gente... E muita gente, mais de não sei quantas mil pessoas que participaram da Eco 92 viram esse filme. Aí a gente está falando disso, falei, caramba, e o Dente de Ouro? Tem gente banguela até hoje que não foi abençoado com Dente de Ouro. Eu fiquei com pena das irmãs naquela época da Nova Era, né? Que tudo era Nova Era, porque começou-se a pregar que Natura era da Nova Era. Aí eu lembro... Caramba! Como é que eu vou viver agora? A Jequiti, então, o que é? Ah, meu Deus. Eu sei que tinha uma época que não podia tomar e comer nada, que tudo era Nova Era. Era Coca-Cola da Nova Era, tudo era Nova Era. Natura, era Omo, tinha um Omo em pó lá, que eles viram que na capa tinha Nova Era. Unibanco, aquele que patrocinava o Ayrton Senna, lembra o símbolo? Eles colocaram... Era um entrelaçado. Daí eles falaram assim, o símbolo do Unibanco é 666. Eu falava, meu Deus. Eles viram o diabo e em tudo. O disco escutado do contrário. Demonizaram a Xuxa, rapaz, com isso. A Xuxa era mais original. Aí o Carlinhos botou agora ali, ó, no bate-papo, Helmas, Homens do Inferno. Não podia comprar Helmas porque eram Homens do Inferno e tal. Essa coisa de Valdomiro. Wilton. Oi, Márcio. Tu lembra quando o nosso amigo, num programa, destruiu aquele Edinaldo de Carvalho? Edinaldo de Carvalho? Lembra dele? Edinaldo de Carvalho. Sim. Que ele... Sim. Lembro. Ficou muito feio aquilo, né? Porque, como é que era o nome do irmão mesmo que fala sobre a história do cristianismo? É o Lucas Gesta. Então, o que acontece nesses debates? O argumento deles ele é que nem numa areia movediça. Se você retira ali um pouquinho, eles caem. Aí o que acontece? Sempre vai partir para agressão, não tem jeito. Porque não consegue, com história, com teologia, com argumentação bíblica saudável, não consegue debater. Porque tem que ficar nessa manipulação, né? Então você fica pulando de um galho para o outro. É que nem falou, depende da tecnologia, depende... A realidade é a seguinte, vocês querem saber a realidade? É a seguinte, essa escatologia, ela depende dos Estados Unidos. Quem tiver contra os Estados Unidos é o anticristo. O anticristo já foi o comunismo, o anticristo já foi a Rússia. Lembra do Mikhail Gorbachev, que ele tinha o careca, que tinha um sinal na cabeça, lembra lá? Ele tinha uma... Como que é o nome daquilo? É um sinal, né? E uma mancha. Aí falava que aquilo ali era o sinal da besta. Então, assim, o que tiver contra os Estados Unidos é anticristo. Então, já foi a família inglesa, aí depois vinha da Europa, é claro, estava guerreando com os Estados Unidos, aí veio agora onde? Por que o anticristo agora vem do mundo islâmico? Porque era quem estava combatendo. Se o Putin começar a querer fazer graça, né, diz que está com câncer e tal, se ele quiser vir fazer graça contra os Estados Unidos, eles vão começar a pregar uma escatologia de que a Rússia é o anticristo. Então, assim, como o brasileiro ele come tudo que vem dos americanos, a gente vai comendo essa teologia deles. Então, assim, vai mudando. Quem que o Estado fala, a gente obedece. Então, agora lá, vocês podem ver na pregação, na internet, até o John MacArthur está pregando sobre isso. O anticristo que vem do islamismo. Pode botar no YouTube que vocês vão ver. A pregação agora não é mais que vem do mercado comum europeu. A época, dos anos 90, era só isso. O anticristo vai sair da Europa. Ele vai se levantar lá do mercado comum europeu. Alguns falavam que ia sair da família do príncipe Charles. A história era a seguinte, que o Charles ia assumir o trono, só que a mãe dele não morre, né? A mãe dele é ad eterno. Aí o Charles ia assumir o trono, ele ia morrer, e o filho mais velho ia morrer, e esse mais novo, que anda às vezes com um uniforme nazista, que é doideira, esse seria o anticristo. Eu via pregações disso. Aí depois parou, né? Já não é mais da Europa. Agora, os Estados Unidos falou, vai vir do mundo islâmico,
Eles também estão aguardando lá uma manifestação de Maomé. Então, é o Mahdi, ele vai surgir do mundo islâmico. Aí tinha um cara lá que ele surgiu nos anos 90, também vestido de branco, chamava Maitreya. Não sei se vocês lembram. Esse Maitreya era um barbudão que ele falava assim: eu sou o Cristo para os cristãos, eu sou o Mahdi para os muçulmanos, eu sou a reencarnação do Buda. O pessoal, tá vendo? É ele, é ele. Só que esse cara já morreu também. Então, assim, conforme os Estados Unidos for dando as ordens, a gente vai obedecendo. Wilton, eu vi você comentar sobre a ata de votação da Resolução 81. Você já teve acesso a essa ata? A do Oswaldo Aranha, que ele assina? Mas que põe em dúvida a questão do voto Minerva. Você já leu alguma coisa sobre isso? Graça Porque na Aranha. votação lá 2/3, 13 a, Aranha. 13 a 13, né? Sim. Não precisava dar um voto Minerva. Isso era uma discussão que o pessoal tinha. Você tinha alguma noção sobre essa carta? Perdão, essa ata? Eu nunca li a ata. Eu só li... Eu tive uma foto da ata aqui. Ah, até no legal. livro do Edinaldo, né? Eu tenho o Isso. material dele. Legal. Ele postou. Porque eles falam o seguinte, que em virtude de ter esse voto aí do Graça Aranha, que o Brasil é abençoado, né? Então eles falam que, como ele deu o voto, então aí o Brasil, por ter abençoado Israel, o Brasil é abençoado por causa disso. Então é essa escatologia que ela enxerga tudo nesse prisma, né? Mas a ata não... A ata... Não fala isso. A contagem dos votos não precisava decidir. Sim, entendi. Eu tenho a foto, né? Eu estou te falando pela foto. Certo. Você vê, a foto é 33 Sim. a 13. Ah, então não precisava mesmo. Então precisava. Então eu queria, se alguém tivesse esse conhecimento, se realmente esse voto fez diferença, que dizem Sim. que fez, né? Mas Foi, olhando para a foto da ata, né? Não fez diferença. Eu já ouvi falar que o voto dele foi o voto Minerva. Foram Isso. 6 a favor e 6 contra. Isso. Então, eu tô com a ata aqui aberta na mão. Se você depois bota... Não tem como mandar, não, Márcio, essa ata, não, no grupo? Passa Eu para o vou postar Isaías para você. Isso. Joia. Beleza. Se você contar aqui, são 57 participantes. Aí tem 2/3, 33 a 13. Então não precisou mesmo. Partilha aprovado. Então, não precisava ter um voto Minerva, pelo menos é o que eu estou vendo aqui na ata. Né? Sim, Beleza, sim. não, o que eu vi você comentando era só para ver se você tinha alguma posição sobre isso. Não, Beleza, esses materiais, um livro bom, vocês podem achar na internet para ver essa questão que eu falei de que Jesus ia voltar em 88, é A Agonia do Planeta Terra. Se vocês conseguirem achar esse livro aí, vocês vão verificar. A Agonia do Planeta Terra. Oi? Vem beber água. Eu acho que o César tem. O César, ele tem todo esse material, né? Ele ajuntou lá para fazer o site, ele sabe direitinho. Esse aí era forte, esse aí dizia da destruição do comunismo e tal. Só que olha que interessante, né? Quando o comunismo caiu, e agora? Quem que vai ser o último inimigo da fé? Porque a pregação dos televangelistas americanos era essa. O local mais difícil era o comunismo, eles eram a última barreira para o evangelho. Tem livros que falam com esse título, Comunismo, o último inimigo de Deus na Terra. Aí o comunismo lá caiu, o Muro de Berlim, lá, a parte mais pesada do comunismo lá caiu. E agora? Quem que é o inimigo? Por isso que essa ideia de que tudo é comunista, isso já vem lá de trás. Né? Você tem uma ideia que diverge de um pensamento mais fundamentalista, você é comunista, tal. Mas porque quando a União Soviética é desfeita, né? Lembra? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quando ela é desfeita, e quando cai o Muro de Berlim, o mundo mudou. Aí falei, e agora? Ele perdeu a força, esse comunismo que o pessoal pregava. Que vai ser o inimigo de Deus agora na Terra? Aí a escatologia deu uma balançada. Então, aí jogou-se para quê? Apostasia até o ano 2000.
Aí misturaram Nostradamus com Bíblia, bug do milênio, lembra? O pessoal ficou numa aflição tremenda, né? Aí não bateu. Aí fala assim, não, mas é porque é um pouquinho de tempo. Aí tem até a pregação da Valnice Milhomens, uma mulher que eu tenho uma admiração pelo trabalho dela, né? Uma senhora que viveu sozinha e, enfim, foi missionária, mas ela acabou se iludindo também nesses ensinos. Aí tem o ensino da Valnice que ela falava: Jesus vai voltar no sábado de 2007. Aí misturou festa judaica com cumprimento literal das profecias. Aí passou 2007 e não voltou. Aí misturaram o calendário maia, falava que o mundo ia acabar em 2012, lembra? Teve filme em 2012. Aí não bate. Então, assim, são viagens que as pessoas fazem na escatologia que vira zombaria. Por isso que muita gente já nem gosta de ouvir acerca de Apocalipse, nada, porque fala, não, cara, é muita doideira. Mas é como Isaías falou, os irmãos comentaram, é um livro muito bonito, o Carlinhos disse, né? É um livro de esperança. Tem 7 bem-aventuranças no Apocalipse, é um livro maravilhoso. O Márcio está mostrando aí, ó, a foto aí da votação, né? Vocês verem aí, ó. Comenta aí, Márcio. Olha lá, ele está mostrando lá a votação, como é que foi, né? O que acontece nessas coisas aí, né? Esse tipo de pregação é aquela pregação que as pessoas ouvem e começam a repassar. E a gente não gosta de ser questionado, né? Que fala assim, olha, teve lá o voto Minerva, aí alguém fala assim, irmão, tem esse documento? Aí a pessoa, não, irmão, mas isso aí todo mundo sabe. Não, todo mundo sabe o quê? A gente não gosta de ser questionado. Então, às vezes, esses mitos que são criados, né? Eles vão sendo repassados que eles se tornam verdade. Então, todo mundo já ouviu no púlpito falar o Estado de Israel foi criado, Graça Aranha deu o voto de Minerva, tal. Só que aí vamos pesquisar, né? Ele está mostrando um documento. Aí o que eu tenho que fazer para o Márcio? Questionar qual que é a origem desse documento. Esse documento é verdadeiro mesmo? Ele foi ato ou foi alguém que fez? Tal. Então, é sempre questionar esses eventos históricos para a gente falar alguma coisa no púlpito, né? Porque isso aí é uma coisa histórica. Como é que pode ter um erro tão grave desse sendo propagado durante vários anos? Essa questão do voto de Minerva. Ele está mostrando ali, ó. Aí o que eu tenho que questionar? Esse voto de Minerva existiu ou não? O documento que o Márcio está mostrando aí é verdadeiro ou não? É assim que a gente vai chegar na realidade. Eu tenho uma pergunta só para finalizar, que eu creio que o horário já está bem avançado aqui. Qual hora que a gente já termina mesmo? É 10h30? Depois tu lê. Não tem hora certa, não, mas depois tu dá uma lida lá sobre a oferta do professor. Tá. Então, aquela questão do, assim, né, o Mateus 16:18, Sim. que o Senhor fala lá que edificaria a igreja, né? E o porquê que há essa confusão tanta de confundir igreja com templo? Porque a maioria dos cristãos hoje fazem confusão, primeiramente igreja, confunde-se com templo. E o que a gente está discutindo aqui são concepções, né? Conceitos que a pessoa tem misturando com religião. Ou seja, a Sim. pessoa confunde religião, muitas vezes, com templo e confunde com igreja. E aí eu queria que o professor desse uma explanada, esclarecendo, assim, discernindo essas três aspectos aí, o que é igreja, o que é religião e o que é templo. Porque Sim. o que acontece, é a grande confusão que há hoje em dia, né? Isso. Esses conceitos, Jorge, eles são assim muito importantes, porque essa dimensão de confusão, ela vem nessa história do chamado cristianismo desde as suas origens, né? Você vê a igreja como corpo de Cristo, como sendo a realidade de Cristo, a expressão de Cristo na Terra, não tem nada a ver com a religião
que é a questão de uma coisa dogmática para você religar o homem a Deus, não tem nada a ver com isso que as pessoas colocam de local de reunião. Mas o que acontece ao longo disso, né? Essas cartas finais aí do Novo Testamento, elas vão mostrar isso. Os falsos ensinos, eles começaram a chegar na vida da igreja. Então, vou chamar de cristianismo, tá? Mas você vê que esse termo não tem nem na Bíblia. O cristianismo, ele vai tomar várias formas, por quê? Ele vai entrar em vários locais. E aí, qual que é o problema? É a questão da aculturação. Pega a cultura e, ao invés de pegar aquilo na cultura que deve ser absorvido e aquilo que deve ser rejeitado, o que acontece? Começa a ter uma mescla. E aí você vê na história da igreja isso. A igreja, ela vai avançando, ela vai levando o evangelho, só que ela começa a se aculturar. Ela começa a trazer elementos da cultura dos locais onde ela chegava, ela começa a incorporar e tentar fazer com que esse sincretismo avance. E então você vê, começou-se a chamar de templo o local de reunião, mas o local de reunião não é templo. Você vê que está escrito claramente lá, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Você está vendo claramente. Só que ele é um processo, Joab, muito forte na mente. Isso aí Paulo vai dizer que é uma questão até de uma batalha mental. Paulo fala até de aprisionamento mental, a linguagem que ele usa ali em 2 Coríntios 10. Eu vou te dar um exemplo sobre isso. Eu fui uma vez numa denominação e me deram 2 horas de manhã para falar sobre igreja, o que era igreja. Aí eu comecei lá. Igreja, corpo de Cristo, igreja, família de Deus. Igreja não é denominação, não é organização. Igreja, quando você fala, eu vou para a igreja, não existe isso. Você não vai para a igreja, não tem como você ir para a igreja. Você vai se reunir como igreja. Enfim. Foram 2 horas. Comecei lá sobre o conceito de casa de Deus. Não sei se o Carlinhos aqui do grupo estava nesse dia. Era lá na matriz onde o Carlinhos congregava. Vim lá do conceito de casa de Deus em Jacó, no Antigo Testamento, até chegar no Novo. Expliquei lá o Salmo, quando dizia, me alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Expliquei aquilo que era no Antigo Testamento. Expliquei no Novo, tal. 2 horas sobre isso. Aí, quando eu encerrei, a irmã que estava de frente lá foi fazer uma oração. Ela falou assim, irmãos, que maravilha de ensino, né? Ensino maravilhoso, ensino bíblico e tal. Como eu estou feliz de estar nessa manhã aqui na igreja, a casa de Deus. Aí eu falei assim, é difícil, porque ela acabou de falar que o local é a casa de Deus. Então, assim, ela não entendeu nada do que eu falei. Porque é uma coisa, quando Paulo fala, lá em Efésios, que nós temos que orar pedindo o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento do Senhor, é uma coisa muito séria isso. Você conhece esse material, você sabe o que é espírito de sabedoria e de revelação. Porque isso não é uma coisa intelectual, porque você explica, você mostra, olha, aquele local de reunião não é igreja. Aquilo vem lá de um conceito que alguns colocam lá em Constantino, né? Quando houve aquela mistura da igreja com o império, aí passou-se a adotar aquela forma sincretista, colocou-se elementos pagãos no cristianismo. A religião cristã não é nada disso. A religião cristã é a vida de Cristo e a igreja, não é religião, não é nada de formatação humana, é a revelação de Deus, é a edificação que Deus faz do seu corpo. E cada um de nós aqui, membros da igreja, membros do corpo. Eu sozinho não sou a igreja, mas nós somos a igreja. Eu sou membro do corpo, nós formamos a igreja que é o corpo de Cristo. O Novo Testamento é claro sobre isso. Só que a pessoa, o que acontece? Ela está ali numa batalha mental. Ela tem aquele conceito como certo. O Isaías aqui é prova disso. Ele me colocou uma vez num grupo, e lá veio um pastor debater comigo, e eu só botando um texto bíblico para ele. Aí chegou e falou assim, não, mas eu não aceito, porque a gente vive na igreja, a igreja que foi fundada pelo pastor fulano de tal, e o irmão então quer dizer que a gente... Aí eu falei assim, porque você não deve debater essas coisas. A única coisa que a gente deve pedir é para que o Senhor abra o entendimento das pessoas. Então, assim,
Está claro que templo é o nosso corpo. Paulo diz, nós somos templo do Espírito Santo. Deus não habita em templo feito por mão humana. Efésios 1:23, ele fala assim, a igreja que é o seu corpo, a plenitude, e cumpre tudo em todos, que enche todas as coisas. A igreja é orgânica, a igreja é viva, a igreja não é um local. Só que vem a tradição de longos anos e vai chamar o local de reunião de igreja, vai chamar uma denominação de igreja, vai falar, olha, nós estamos na casa do Senhor. O altar é santo, o altar é santo, o púlpito o altar. Aí você pergunta assim, é altar? É o púlpito lá, o altar. Quem que está morrendo aí? Porque para ter altar tem que ter sacrifício. Aí fala, não, o sacrifício aqui é o sacrifício de louvor. Então, assim, não é a Bíblia que é a nossa única regra de fé e prática. Isso é mentira. É a tradição também. Todo mundo aqui é católico, né? Porque a gente também ama a tradição. Não, é católico que ama a tradição. Eu não sou católico. A Bíblia, ó, é a minha única regra de fé e prática, lá baixar. Não é não, irmão. Não é não. É a tradição também, é o que a gente coloca lá como certo e a gente não questiona. Já tive vários problemas com isso. Chegar para um pastor e falar assim, pastor, o que vale aqui? É a Bíblia ou o regimento interno? Carlinhos aqui no grupo é prova disso. Aí o pastor foi, é a Bíblia, meu irmão. Então vamos lá. Aí tal. Aí agora, ficou na Bíblia. Só que o regimento interno está errado então, pastor. E agora, pastor? Irmão, é o seguinte, aqui a gente sempre fez assim, eu já recebi a igreja assim, então quem não estiver satisfeito, que pode tomar outro rumo. Falei, então tá bom. Então o senhor nunca mais vá no púlpito e diga que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Porque aqui nesse caso, o regimento interno está acima da Bíblia. O estatuto aqui está acima da Bíblia, porque quando confrontou o regimento e o estatuto com a Bíblia, prevaleceu o estatuto e o regimento. Então, nós somos católicos também. O Augusto Nicodemos, ele tem um estudo, eu já mandei lá no grupo, que chama assim, a alma católica dos evangélicos brasileiros. É uma realidade enorme isso aí. Nós somos evangélicos com alma católica. Tem mais alguém aí? Uma pergunta para a gente poder encerrar? Olha, como o Isaías mencionou sobre o Dijaí está com a boca botando, Dijaí, mas não pergunta, cara. Fica à vontade. Eu estou muito tempo sem passar por aqui, estou só degustando, está na benção. Então, assim, como eu não sei o número da chave Pix aqui do professor, mas assim... Tá no chat, João. Mas eu não estou no chat, o celular aqui não abriu o chat, não. Deixa eu ver aqui. Alguém pode ler, por favor, aí? Isso, por favor, leia, por favor. Lê aí, Isaías. Você deve estar com o chat aí aberto. Já lê aí. O Pix... Vou ler. 285-753-398-50. CPF. Quer que repita? Por favor. Repete aí, por favor. 285-753-398-50. 398. Como diz aquele versículo, né? Nunca abordasse o boi quando pisa o trigo, né? Eu creio que o nosso professor aqui, ele está desempenhando aí o trabalho dele de nos aperfeiçoar na palavra, e isso é um trabalho, né, de excelência, e vai o nosso reconhecimento com relação a isso. Então, fazer essa oferta aí é uma oferta, né? O nosso irmão aí, e é uma oferta não diretamente para o nosso irmão, mas é uma oferta a Deus. E não deixa de ser uma oferta a Deus também. Tá certo?
Não sei se tem mais alguma coisa para ler aqui no chat. Tem alguma coisa aqui mais para ler aqui, ou Ezequiel? Não. Tá tudo certo aqui, né? Eu queria só aproveitar e convidar a irmã Gleiciane para ela dirigir dirigir a reunião quinta-feira que vem. Irmã Gleiciane, a senhora aceita? Eita! É para fazer o quê? Só conduzir, abrir. Depois eu falo para a irmã. Depois eu falo para a Tá irmã. bom. É passar essa dificuldade que eu passei aqui. Irmã Gleiciane, Oi. doutora Gleiciane, o doutor Joabson trabalha lá no Supremo Tribunal Federal, é amigo dos homens lá. Ah, que bênção. Não trabalha no Tribunal Federal, não, só advogado. Precisar de alguma coisa, O pessoal quer tacar bomba lá. Ali, vou dar um exemplo. Aí, o professor falou sobre a questão do regimento em relação a... Só um adendozinho. Em relação à Bíblia, né? O Supremo já esqueceu a Constituição. Então, o que vale mais é o regimento interno deles. Eles estão perseguindo todo mundo. Claro, né? É o ego. O que vale mais Supremo, lá é o ego. Eles vão usar o regimento dele para perseguir, né? Então, esse é um perigo hoje em dia. Exato. É verdade, infelizmente, né? Infelizmente. O próximo tema é 1 Timóteo. Vocês já estudarem aí. 1 Timóteo. 1 Timóteo. Tá joia. Então, não sei se a gente encerra orando. Como é que é? Encerra orando? orando. Amém. Então... Se não encerrar orando, vão dizer que você está desviado, que é a tradição. Então não, pô. Estou desviado, estou na benção. A Gleiciane sabe que eu chego lá na igreja, eu não dobro o joelho para orar. Mas eu já falei para a igreja que eu não dobro o joelho para orar, o pessoal, não estou desviado, não. Entendeu? Sorte sua que você é pastor, senão já ia ter gente te colocar no banco. Estou brincando. Mas pastor vai para banco também. Mas ele não vai, não. Estou de brincadeira com ele. Amém. Não, isso são as tradições, né? As tradições. Eu conversei com o Hilton, para terminar aqui, eu conversei com o Hilton. Imagine, por favor, imagine o Djair chegando na igreja dele, um domingo, 6h30, 6h40, antes de começar o culto, e ele não dá, ele chega assim e fala, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Rapaz, vão pegar tanta pedra para jogar nele. Chegar no templo sem falar a paz do Senhor, a paz, a paz, a paz. Entendeu? Então, essas questões são muito complicadas, mas amém. Isaías é um pastor carnal. Graça. Ele está virando espiritual. Vai dar ruim. É graça e paz. É graça. E tem isso agora. Tem agora essa, né? Não é a paz do Senhor, não. Se ele já apareceu, vai falar, o irmão está mudado, hein? É graça e paz. Você está andando muito com Isaías. Pode terminar, Joabson. Sim, vamos orar aí, né? Escolher quem tiver o sentimento de orar, finalizar. Ora aí, pastor Isaías. Senhor, te louvamos por estarmos aqui na tua igreja, falando de algo tão sério, em que tua palavra diz, inclusive, que um tio acrescentar ou tirar algo é algo seríssimo, que é um pecado gravíssimo. E nós estamos aqui falando a respeito de algo precioso que é a tua palavra. Muito obrigado pela vida do professor, muito obrigado pelas participações que nós tivemos, muito obrigado pelas nossas brincadeiras aqui, Senhor, que nós somos um povo alegre, um povo liberto. Muito obrigado. E que esse estudo possa fomentar no coração de amigos aqui, de pessoas, a pesquisarem, a questionarem, buscarem o conhecimento, para não ficar só aqui e não cair num saquetel furado, Senhor, que é tão precioso, é tão rico, é tão valoroso isso aqui que foi dito aqui, que é a tua palavra. E tem pessoas que escutam e não mudam, ficam no mesmo,
Que tu possa, Senhor, com o poder não da argumentação humana, mas com o poder e a força do teu Espírito Santo, fazer com que todos esses que estão aqui e todos que verão esse vídeo no decorrer dos anos pelo YouTube, Amém, Senhor, Jesus. possam ter suas vidas transformadas, mudar, viver o evangelho real, não Amém, fantasioso, que eles possam, Senhor, mesmo sofrendo críticas, mesmo sendo chamados de hereges, mas viver a verdade do teu evangelho. Muito obrigado por tudo. Dê um presente a todos que se predispuseram a estar aqui, que priorizaram estar aqui. Dê um presente, Senhor. Dê um presente. Tu é Pai. Tu gosta de agradar. Muito obrigado. Em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. 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 A paz, meus Deus irmãos. abençoe a todos aí, a paz. Glória a Deus. Paz. Obrigada, gente.